Então, acho que vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, mas aí é sempre bom de se apresentar para a gente depois começar a discorrer do assunto, né? Uhum. Meu nome é Carla, sou criadora do projeto Desenha para mim. Eu sou pedagoga, também sou mediadora escolar, aplicadora ABA, mãe de autista de 16 anos, enfim. Trabalho com informática, enfim, tá? Né? E esse programa foi criado justamente para treinamento parental, para orientação dos pais, porque tem muita gente com dúvida, muita gente me pergunta muita coisa. Eu falei assim, vou criar o projeto, vamos orientar o pessoal por aqui, que a gente tem um alcance melhor e maior, né? E hoje, Raquel, obrigada por aceitar o convite. Né? É sempre muito legal a gente trocar uma ideia com as pessoas que também são especialistas no assunto e que tratam disso todos os dias, né? E aí eu gostaria que você se apresentasse também e a gente começa a falar um pouquinho sobre o tema. Olá, boa noite. Sou também, entre algumas profissões, educadora física, mas há 5 anos que eu estou na área diretamente na educação física. Dentre as formas de se trabalhar na educação física, eu, particularmente, tenho a tendência a trabalhar com criança. Eu gosto muito da educação infantil, recreação, educação escolar. Sou bacharelada, não sou licenciada, não trabalho em escolas, nunca trabalhei, tive só alguma experiência bem rápida em escola, mas eu tive a oportunidade de, em vários momentos, encontrar crianças especiais, né, em outros ambientes. E eu acho que é essa contribuição que eu queria dar, né, que a Carla me convidou aqui para participar, eu acho muito importante, porque essa mensagem, para quem está aqui assistindo, se puder, né, ajudar replicando, porque é um ponto de vista da mãe, no caso a Carla, e da profissional, no caso eu, que vocês vão compreender a melhor forma de trabalhar com a criança, de se ver a criança, de tornar aquilo mais fácil e acessível. Eu, de uma forma, deixa eu ver, talvez achando que eu sabia demais, né, quando eu fui trabalhar num sábado e experimentar o movimento escoteiro, né, eu tinha uma criança especial entre as crianças. E o movimento escoteiro, ele trabalha com o lúdico, com a recreação, e acabei que eu cheguei lá e disse assim, não, criança é tudo igual, vamos brincar e eu vou dar certo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu cheguei lá e não deu certo. Por quê? Porque eu tinha, né, a minha arrogância de achar que, não, eu sei o que eu tô fazendo, né? E não é assim. E a partir daí, eu vi um desafio, e eu adoro desafios, né? Além de ser educadora física, também fui atleta, então a gente adora ser desafiado. Não, então agora eu vou atrás do conhecimento e vou decifrar, né, o que eu tinha ali. Na época eu tinha uma criança autista, depois entraram outras com outros espectros, mas o primeiro foi o autista, que foi o meu primeiro desafio. O que acontece? O educador físico, ele é um profissional generalista. Então, quando tu vê as pessoas, o ser humano, tu é ensinado, inclusive, olha, são seres humanos, funcionam igual, a biomecânica é a mesma, a fisiologia é a mesma, a célula é igual, tu vai fazer ele correr, vai entrar tal coisa na corrente sanguínea, e é igual. E não é igual. Então, é isso que é a parte mais diferente. O profissional, ele é ensinado, o profissional de educação física, pelo menos na minha instituição, a gente é ensinado a ver o indivíduo como um ser único, né? Tanto na forma de trabalhar prescrição de exercício, a forma de se comunicar, mas, de uma maneira geral, a gente lida coletivamente. Olha, todos vão chutar com o pé direito a bola para frente, aí vem um e outro vem outro. Mas a gente tem um método base para ensinar as pessoas. E eu percebia que aquilo ali às vezes não funcionava com os autistas. Não funcionava. Algumas coisas funcionavam e outras não. Foi onde eu fui estudar um pouco mais. Porque eu nem queria isso para minha profissão. Eu queria isso mesmo pelo esse menino específico que eu trabalhei. Eu dizia, não, como que eu faço? Todo mundo se diverte, todo mundo gosta das coisas que eu faço e ali não vai. Aconteceu que eu tive que quebrar algumas crenças que eu tinha de profissional, me aproximar da criança, olhar no olho dele e dizer, oi, eu sou fulana, eu trabalho dessa forma, eu quero conversar contigo, eu
quero entender o que tu pensa. E descobri que aquele jovem específico tinha uma forma de se comunicar comigo. Ele até era uma criança verbal, mas ele tinha o jeito dele de lidar com as coisas. E eu não fazia ideia. Depois disso, eu estava já no final da faculdade e eu assim, bom, fiz uma lista de possíveis, possíveis temas para fazer o TCC. E o meu professor, meu orientador, eu nunca me esqueço que ele falou assim, tá, mas o que te dá tesão? O que faz tu querer? O que te move, né? O que te move? E eu assim, o autismo ali, as crianças, né? Atividade inclusiva. E eu assim, vou descobrir, vou ler sobre isso. E aí eu fui estudar sobre isso. E aí eu tive certeza que eu não sabia nada sobre autismo. Nada, nada, nada. E é natural. O profissional, repito, de educação física, ele é feito... Na faculdade a gente não é treinado para isso mesmo. A gente é generalista, né? A gente é feito para lidar com a maioria, não com o específico. Isso começou a ser contado agora, entendeu? As faculdades atuais é que estão considerando o ser como uma pessoa integral, né? Como não somente um ser humano ali, uma pessoa que você está vendo, mas ele tem emoções, ele tem um universo de valores, ele tem uma família, e tudo isso vai se juntando, né? Né? Só um recado. Eu vou deixar a live gravada para quem quiser ver, porque eu sei que muita gente não vai conseguir ver agora. E mais um detalhe, tá? Que acho que a gente não comentou. Eu sou do Rio de Janeiro e a Raquel é do Rio Grande do Sul. Eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul, eu já falei isso com ela, porque eu acho que eles trabalham na educação de uma forma singular e eles têm essa motivação de querer ajudar o outro. Você vê, a Raquel não teria necessidade nenhuma, ela não tem filho especial, nem diagnosticado com um transtorno do espectro autista ou qualquer outra comorbidade ou problema associado, nada disso. No entanto, ela como profissional se viu na necessidade de se mover para essa direção. E a gente, nessa hora que a gente vê, nossa, eu também, eu vou te ser sincera, eu como mãe, quando eu me deparei com o diagnóstico, eu não sabia nada sobre educação e já era mãe. Quer dizer, eu falei assim, eu também fui arrogante de dizer, eu sei educar. Olha como é que eu não sabia. Mas continua, Raquel, vamos falando. Exatamente. E aí eu fui estudar, e aí eu descobri que o autismo, né, eu acho que você deve ter dito isso aqui em alguns outros momentos, mas eu vou repetir pela forma que eu aprendi, ele é um transtorno que ele não é específico. Então, para cada jovem, ele vai se apresentar de uma maneira. Então, todo jovem que se apresentar ao profissional com transtorno do espectro autista, ele vai precisar ter um olhar diferenciado. E aí, como depois aconteceu, né, eu digo que eu chamei, né, eu criei um imã. A minha aura começou a chamar autistas, assim. Em outras situações, né, eu dei outros tipos de modalidade, outras aulas, e encontrava as crianças. E aí, o que acontece? Aí a minha experiência dessas aulas, que é a parte mais interessante, porque eu no movimento escoteiro, eu era voluntária, eu estava ali, descobrindo, né, a parte da recreação, do lúdico com as crianças, e amo de paixão isso, então facilita também o meu trabalho, mas era um desafio essa criança específica, na qual depois de um ano e meio, eu consegui um abraço, né, a gente já se comunicava, eu sabia o que ele gostava, ele sabia o que eu gostava, mas eu tive que criar várias formas de me comunicar com ele. Por exemplo, eu fui obrigada não, né? Mas, tipo, eu fui atrás de conhecer os jogos de celular que ele gostava de jogar, para entender o formato que ele conseguia visualizar as coisas, compreender e trabalhar. Então, acabou que isso me acrescentou muito como profissional. Eu acho que eu seria uma outra profissional se eu não tivesse passado por nenhuma criança do espectro. Porque eu teria, sim, aquela arrogância de que eu saberia tudo e não saberia absolutamente nada e não saberia lidar com todos os tipos de criança. E aí, construir esse vínculo lá no grupo escoteiro é mais fácil, porque tu tem momentos que tu senta com a criança, que tu conversa com o pai, que tu descobre como foi a gestação, o que aconteceu, coisas que vieram, qual é a forma que essa criança se comunica, como que ele dorme, como que ele não dorme, se ele usa medicação ou não. Então, no movimento escoteiro, tu tem um vínculo maior com os pais, porque os pais trabalham e ajudam e colaboram com o movimento. Nas outras aulas e modalidades que eu tive, foi muito mais difícil. Porque o pai, ele larga a criança na porta, na tua mão e tchau, e vai embora.
Vai cuidar de outras coisas, né? E aí, assim, o que acontece? Eu estava até contando para Carla no outro dia. Na natação, quando eu fui me oferecer para trabalhar com natação, eu cheguei lá e disse assim, olha, gosto de trabalhar com criança, também sou chefe escoteiro, tenho facilidade, tudo certo. E aí me foi... não foram totalmente claros em dizer quantos alunos tinham, como eles eram, mas eu citei que eu gostava também de trabalhar com criança especial, e aí veio aquela resposta. Ai, que bom, porque que a gente tem especiais. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Tem que ser dita. Porque existem profissionais como eu, que gostam desse desafio, existem profissionais que não gostam. E tá tudo certo. Que vão ser profissionais que vão trabalhar com 80, 100, 200 crianças normais, típicas, e não vão conseguir trabalhar com a típica. Mas aí, tu tem que compreender qual é o profissional que tu busca, qual é o profissional que tu quer, qual o serviço que tu quer prestar. Então já começa por aí. A empresa que contrata, agora aqui na minha região tem muito condomínio que abre recreação. Tu já questiona a pergunta e diz, tu tem habilidade, tu já trabalhou com criança especial, tu teria facilidade de compreender, de te esforçar, porque às vezes é um estudar, é um descobrir aquela modalidade, descobrir aquela forma como se tu fosse entrar numa outra área da educação física, que é reconhecer como que essa criança funciona, como que ela se comunica, como que ela se porta, qual a dificuldade motora dela e tudo mais. É muito singular, né? É muito singular. Não tem receita de bolo, né, Raquel? Não tem essa. Mas o que é mais importante? É tudo ser claro. Olha, eu tenho uma criança especial, duas, uma com esse diagnóstico, outra com aquele, uma com diagnóstico indefinido, que seja, vai ter que encontrar a tua forma de comunicação e vínculo com essa criança. Aí tá, tudo bem. Eu peguei e entrei e tinha um menino, nos primeiros inícios das aulas foi um menino que eu atendi, e estava tudo certo, era ele e a irmã dele não apresentava toda a característica, mas ela tinha alguns traços, né, algumas posturas, talvez até pelo lar, né, pelo diagnóstico, pelo vínculo, mas o menino, ele tinha mais dificuldade, mas estava tudo certo, eu conseguia remediar, conseguia conversar com ele, conseguia ter a minha postura profissional, porque eu sou uma professora muito divertida, mas eu sou uma professora que sigo regras. Então, se tu segue as regras na minha aula, tá tudo certo comigo. Então, tanto com criança típica como atípica, eu dizia, ó, a regra é essa, a gente vai cumprir a regra, beleza? Então tá, na hora de brincar todo mundo se diverte, mas na hora de cumprir a regra a gente cumpre. E isso, assim, os pais gostavam, era tudo muito bom. E em 3, 4 meses após, entrou mais uma criança que não tinha diagnóstico. E aí, na primeira aula, eu já observei e questionei a mãe. Essa criança, ela tem alguma coisa que tu possa me contar da infância dela? Porque a gente também tem receio de perguntar e às vezes o pai não vai responder. E acontece, né, Raquel? Muito. As pessoas às vezes são grosseiras, né? Porque por vergonha, cada um reage de uma forma, né? Muito. Isso atrapalha demais. E aí eu, assim, alguma coisa aconteceu na infância, porque na aula de natação é específico a questão, a criança ou gosta muito da água ou ela não gosta. Então, são duas maneiras de abordar a natação. Mas uma criança especial, às vezes, a água é o universo que ela se comunica. Ou, às vezes, o oposto da água é o universo que ela se comunica. Então, ali, ela nunca vai interagir, porque ela não gosta daquilo ali. E um autista, se não gosta daquilo ali, é uma barreira muito maior. E aí, eu comecei a perguntar, mas ele leva umas 3 aulas para descobrir, às vezes, no meu caso, nesse caso, que a criança tinha sido jogada dentro d'água e tinha tomado um grande susto. Mas o pai precisa se comunicar. Ele não tinha nada diferente, ele tinha medo, simplesmente. Não era uma criança especial. Como eu já trabalhava, já tinha visto outros tipos de crianças com dificuldades, tanto especiais quanto não, eu identifiquei que ele tinha um problema e que a gente precisava quebrar aquela barreira. Só que daí eu me pergunto, qual a dificuldade do pai em dizer o que acontece com aquele filho? É bem difícil. Porque assim... É bem difícil. Esconder o diagnóstico, esconder o que aconteceu, isso faz uma diferença, né, Raquel, na hora de fazer o trabalho, né? Faz muito. Atrapalha muito. O profissional precisa saber tudo o que está acontecendo, se tem algum tratamento,
né? Isso acontece com muita frequência, não deveria, né? Não deveria, porque isso atrapalha a gente a traçar um plano de ação para o próprio benefício daquele ser humano, né? É. E isso é muito chato, né? Isso realmente, eu acho que é por vergonha, tá? Na maioria das vezes, mas a vergonha só atrapalha. Aí é o que eu venho dizer assim, o primeiro passo para qualquer situação que tu vá deixar, gente, tu tá deixando teu filho na mão de um estranho. É uma pessoa que nunca teve contato com o teu filho. Ela tem a didática de trabalhar com criança, de ter alguns formatos de ensino, só que se o teu filho tem uma particularidade, às vezes a criança não é especial, mas ela tem uma particularidade, ela gosta ou ela não gosta, ou ela teve um trauma, ela não teve. O profissional, ele é a pessoa capacitada para te ouvir. Tu não tá contando pro cara do açougue. Tu não tá contando pro a pessoa que tá do teu lado no ônibus. Ai, meu filho é especial. Ele é assim, 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 assim. Não, tu tá contando pro profissional no qual tu tá depositando a confiança para trabalhar com o teu filho. E isso facilita a abordagem do profissional. É como se todas as crianças chegassem e o profissional tivesse vendado. Vendado. Então ele tem que descobrir quais são as crianças, quantas são, como elas se comportam, quem escuta, quem não escuta. É simples, é dizer, meu filho, assim, 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 tá? O profissional, ele vai ser sincero contigo, ele vai dizer, eu nunca trabalhei com uma criança especial, ou eu já trabalhei, tá tudo certo. Isso é importante para a segurança da criança, porque no esporte, ele vai criar um vínculo. E esse vínculo precisa ser construído tanto com a criança quanto com a família. Então, antes de qualquer coisa, você não está chegando para um desconhecido e falando que teu filho tem. Está chegando para uma profissional que é especialista no assunto que ela está dando aula e capacitada para trabalhar com criança naquela faixa etária. Então, não tenha medo. Primeira coisa, não tenha medo. Porque se você não tiver medo e o profissional tiver medo, tu já vai ver ali e tu já não vai deixar teu filho. E aí tu vai estar segura. Porque é insegurança, né? Ah, eu vou contar. Sempre Eles vão aceitar? quase sempre Eles vão entender? medo de julgamento, medo de. São tantos medos que a gente não sabe nem qualificar, porque é muita coisa, entendeu? Que fica ali no universo de valor daquela pessoa que esperou um filho normal, né? O que a gente chama de neurotípico, e de repente tem um diagnóstico. Aí você fica assim, agora, o que eu faço? Né? Ah, não, vou tratar como normal. Gente, também, tudo bem, pode tratar como normal, pode fazer tudo que o normal faz, o neurotípico, mas não é assim. A gente precisa ter o cuidado, porque senão você entra na frustração e atrapalha o profissional, porque o profissional tem N coisas para poder fazer, para te ajudar, para colaborar no desenvolvimento do seu filho, não colabora porque você não falou. Olha isso. E a gente está percebendo, e muitas das vezes está na cara que tem alguma situação, né, Raquel? A gente que já passa por essa situação, só de olhar, a gente sabe que tem alguma coisa, mas a pessoa está ali negando, não fala, mas quer que faça o exercício. Como é que a gente faz assim? Me fala, pelo amor de Deus. Não, Difícil, eu né? digo assim, ó, até esse alerta é para todas as particularidades, né? Não só a criança do espectro, mas a criança que é hiperativa, porque os pais já levam, né, a criança hiperativa para fazer uma atividade física para poder tirar um pouco dessa energia que está acumulada. Então, às vezes, se comunicar com o profissional e dizer, ele tem isso, ou eu estou investigando, ou na escola ele tem tal postura, e o professor indicou que ele fizesse uma atividade física. Tu já vai colocar uma alerta no professor para identificar e construir contigo essa confiança. Às vezes a criança, ela simplesmente, eu vou te dizer porque daí eu acabei me aprofundando muito e estudei várias probabilidades, né? Às vezes a criança, ela acorda tarde, almoça, vai para a escola, vai de carro, vai para a escola, e ela sai da escola de carro, volta para casa, fica na TV ou fica na casa da avó, durante 5 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Chega no sábado, quando o pai e a mãe estão de folga, a criança, o que ela quer fazer? Tudo que ela não fez durante a semana, a energia dela está acumulada. A criança, às vezes, não é hiperativa, gente. Ela simplesmente tem falta de atividade. E aí, uma das coisas que eu perguntava, assim, né, eu sempre me chamei de profissional bisbilhoteira, né, porque daí eu perguntava,
Que hora essa criança dorme? Tem que investigar. Que hora essa criança acorda? Quantas horas do dia ela passa sentada? E daí ela vai pra escolinha, fica sentada, às vezes já tá na escola, aí Quanto tempo no celular? Quanto tempo na televisão? faz um inglês, mas daí o sentado já entra na TV e celular. Daí eu disse assim, tá, e tu acha que essa criança no sábado e no domingo vai querer ficar sentada? Diferente do adulto que trabalha a semana inteira, no final de semana quer descansar, a criança descansa a semana inteira e no final de semana quer trabalhar. E aí, às vezes aí o pai chega pra mim, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Sim, mas não te preocupa, eu tô aqui pra isso. Mas aí tu tem que me contar. Aí as mães chegam desesperadas, ai, porque o professor acha que ele é hiperativo, porque o fulano não se comporta na sala de aula. Aí chega no esporte, a criança, ela chega a ser desproporcional à concentração. Porque ela sabe que aquilo ali vai dar um resultado, né, físico, ela sente durante a atividade, então ela se foca naquilo ali, que parece outro ser humano. Claro que... E concordo 100%. Nossa, impressionante. 100%. Às vezes não está focado para aprender outras coisas, mas quando chega lá no esporte, está envolvido naquilo, nossa. E quando entende, então, consegue fechar uma comunicação professor-aluno, nossa, isso vai longe. E muda tudo, né, Raquel? Muda a postura, muda a forma que a criança se comunica, muda a forma de aprender na escola, porque muda mesmo, porque você está comprometendo todo aquele sistema da criança nas atividades de coordenação motora grossa e fina, e quando ela chega na escola já é outra criança, a criança que participa regularmente, quis dizer, né? E que tem, logicamente, como você está falando, um acompanhamento adequado, porque aí eu expus o laudo, eu conversei com o professor, eu estou fazendo a diferença dentro de casa também, porque eu acho que não adianta nada o professor, coitado, se doar tanto lá, e quando chegar em casa, na hora que você precisa orientar, conversar, regular, limitar quando a necessidade você não faz, aí você delega para o outro ter que fazer isso. Não é justo, né, Raquel? Não acho justo. E atrapalha também o desenvolvimento da criança, é um dos problemas assim mais recorrentes e óbvios, mas que as pessoas não veem, por incrível que pareça, né? E assim, você também como professora de educação física e trabalha também nessa área de coach, você também você também deve ter visto várias vezes que na educação, na hora que você vai fazer um esporte coletivo, a diferença que faz a criança que está integrada, mesmo com o diagnóstico, e a que não está, né? Porque é muito importante a atividade coletiva, mas e se a criança não sabe fazer o básico? Me fala, não aprendeu porque, como você falou, está dentro de casa 5 dias na semana. Às vezes, o autista, como adora uma rotina, ele vai querer ficar também no final de semana, diferente da criança neurotípica que quer se agitar. Muitas das vezes ele quer manter a mesma rotina. Aí você tira ele dessa rotina e bota numa rotina de educação física, de natação, de esporte. Como é que você acha que ele vai reagir? Aí, né? Tem tudo isso. Aí eu vou contar outra história para você, que bom que vai ficar gravado aqui, porque assim, muitos pais que assistirem vão pensar assim, mas como é que eu vou chegar pro professor, vamos dizer, luta, natação, e dizer, o meu filho não tem tal habilidade, tá? Eu sou educadora física, tenho 2 filhas completamente diferentes. Uma delas tinha grande facilidade sinestésica de movimento e a outra não. Que eu tive que ensinar, inclusive, a andar no cordão da calçada, se equilibrando ali. Uma delas, tá? E aí tudo certo. O que acontece? Eu sabia a dificuldade dela, eu conseguia trabalhar exatamente a dificuldade dela. Então, isso é importante, a gente saber qual é a dificuldade. Primeira coisa. Segunda coisa, eu também sou personal trainer. E eu peguei um aluno, certa vez, e ele tinha muita dificuldade de movimento. Muita dificuldade. Mas ele não tinha diagnóstico, ele era adulto, ele era uma pessoa normal, só que dificuldade motora, assim, ó, se fosse medir numa escala de 1 a 10, ele tinha 5, assim, ele era abaixo da média. E aí tá, e eu, bisbilhoteira como sou, né, fui conversando, o que eu descobri, tá, ele nasceu de 20 e poucas semanas, 23 a 24 semanas, então ele passou muito tempo no hospital, então toda aquela parte do desenvolvimento do bebê, de se segurar no pescoço, o tronco, o equilíbrio, sentar, depois engatinhar e depois caminhar, ele não passou nas fases corretas. Quando ele saiu do hospital, ele já era grande, então ele já estava quase se alimentando, já foi para o sentar. Então, várias limitações ele teve devido a essa situação.
Então, também, às vezes, a criança tem limitação motora e ela não é uma criança do espectro. E tá tudo certo. E aí tu vai pegar aquele indivíduo e vai ensinar todo o passo a passo do movimento e vai ficar tudo certo. Mas o profissional tem que saber, ele tem que estar ciente do que está acontecendo. Então eu digo assim, se é especial e tem alguma dificuldade, tá tudo certo. E se não tem, tá muito tudo certo. Porque a gente está preparado para trabalhar tanto com uma pessoa que tem uma habilidade sinestésica quanto uma que não tem. E às vezes tu tem essa vergonha, tu te rotula. E o profissional não, ele está preparado para todas as situações. E aí eu digo assim... E se você não se sentir bem, né, Raquel, procura quem faz um trabalho melhor, né? Você não precisa também ficar num lugar que você vai se sentir mal por algum motivo. De repente a pessoa chega e fala, e já aconteceu isso, daí o profissional fala assim, ó, não tem experiência nenhuma, e eu não sei se eu vou conseguir, te deixa inseguro. E tudo bem, tem outros lugares, outras pessoas falam assim, ó, não tenho experiência nenhuma, mas eu quero tentar. Olha a diferença. Outra opinião, né? Então, outra assim, postura e deu tudo certo. Totalmente diferentes, são argumentos totalmente diferentes. A gente tem que aprender a largar a mão da vergonha, né? E falar. Aí eu acho que não tem coisa melhor do que você trabalhar na linha da clareza das coisas, sabe? Que ajuda todo mundo e facilita a vida do teu filho, principalmente, né? Aquele que está precisando tanto do tratamento e que você fica ali. Né? Eu imagino que você, como profissional, isso deve ser muito frustrante, porque a pessoa, você está vendo uma situação e a pessoa não fala. Não identifica, e aí você não consegue trabalhar. Não. E às vezes já tem um diagnóstico, né? É um campo minado. Tu vai indo e perguntando uma coisa ou outra, e às vezes o profissional também não sabe como perguntar, porque também tem esse receio de não vou estar invadindo, né, a vida dessa família, mas eu quero ajudar esse jovem, né? E esse adulto que eu atendi, ele era adulto, então não tinha nada, era simplesmente... E aí quando tu compreende o que foi, faltou as fases de desenvolvimento, tu volta para as fases de desenvolvimento, trabalha ali, core, postura, pescoço, vai trabalhando aquela crescente e fica tudo certo. Então imagina, ele não era uma pessoa típica, ele era uma pessoa típica, na verdade, né? Ele não era do espectro. Então o que acontece? Tu precisa entender que o profissional está ali para te atender. E se ele só vai fazer isso se ele tiver todas as informações. Né? Agora, continuando o assunto sobre a questão do esporte e da aprendizagem coletiva. Hoje, né, a gente fala muito, né, o ano passado, antes da pandemia, gratidão, né, todo mundo agradecendo as coisas que acontecem. E eu digo assim, que para mim, uma das maiores experiências de gratidão foi trabalhar e me colocar na sociedade trabalhando com crianças especiais. Porque o que acontece? Antes de eu conhecer crianças do espectro, a gente vive numa situação onde todos somos iguais, né? Como se fosse uma fábrica que saíssem todos moduladinhos iguais, mas não somos. A gente encontrava algumas diferenças no ser humano, mas diferenças, como é que eu vou dizer assim, semelhantes, né? Que nem eu uso óculos, várias pessoas da minha família usam óculos. Então não era uma coisa particularmente que nem às vezes a criança do transtorno ela tem sensibilidade à luz. Então às vezes tu tá dando uma aula num ambiente bem iluminado e tu tem uma criança típica, né, uma criança especial, ou uma criança que simplesmente tem sensibilidade à luz. Pessoas dos olhos claros têm essa sensibilidade, né? Então, às vezes, tu identificar isso no teu aluno, ter essa comunicação, faz o primeiro passo para um iniciar de um bom trabalho. Mas numa aula coletiva, onde todas as pessoas desfrutam do mesmo espaço, da mesma aprendizagem, é importante tu atender as necessidades da maioria, para o desenvolvimento todo, mas sim tu também entender a identidade de cada um. Porque quando tu está numa aula coletiva, tanto na escola, quanto na educação física escolar, quanto no esporte, quanto numa luta, quanto numa natação, se tu tiver uma criança especial, tu vai estar ensinando para todas as outras a viver em sociedade. Porque todas as outras vão ver aquele ser humano como ser humano e normal que a gente deve ver, né? Ele está aqui conosco, está tudo certo, e vamos lidar com ele da maneira que ele precisa que lide. E quando essa criança crescer, porque os esportes, a maioria dos pais colocam entre 5 e 12 anos, essa criança vai passar, às vezes, 5 anos num ou 2, 3 esportes, vivendo com crianças incluídas nessas atividades.
Elas vão se tornar adultos que sabem conviver com o diferente, trabalhar com a inclusão. Uma das coisas... É bom para todo mundo, né? Uma das bom para todo mundo, só tem ganho. Né? Uma das coisas da minha época, talvez, né, eu tenho 30 e alguns, que não tinha essa inclusão, o que acontecia? Quando tu vê uma pessoa diferente, tu vê que é diferente. Porque tu não está acostumado, habituado, não está na tua rotina, não está no teu meio. Mas se tá dentro do teu meio, tá tudo certo. Tu vai saber lidar. Vai fazer diferença, né? Vai ser mais empático, né? Não vai fazer muita diferença porque já está acostumado. Tu vai saber lidar. Olha, criança não tem preconceito. O preconceito vai acontecendo conforme os adultos vão passando isso, né? De uma forma mais cultural, né? Do diferente. Mas eles, enquanto criança, quando você mistura, eles não, ele só tem esse jeitinho assim. Ah, ele só fala assim desse jeito. Eles não colocam isso como uma deficiência, não. Eles colocam como uma coisa particular, alguma coisa ali singular daquela pessoa, um jeitinho dele, sabe? Eu já vi isso em várias literaturas e em muitos tipos de comentário das pessoas. Mas faz muito sentido o que você está falando, Raquel. Faz total. O que acontece? Total. Tudo que a gente vive hoje, a sociedade assim, acima dos 25 anos, tá? A gente vive características de uma cultura, né? A cultura do estudar dentro da pedagogia, que é aquele estudo fechado, né? Que vem do governo, todo mundo estuda da mesma forma. A gente tem conceitos religiosos, né? Que também é cultural do Brasil. A gente tem a cultura do carnaval, isso é cultural. Então, se tu colocar as crianças dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de atividade física, prática de atividade física, isso vai se tornar uma cultura. E é uma simples atitude que pode mudar. Daqui a 20 anos, a sociedade está vendo todos como todos, porque somos todos seres sociáveis. Sim. E se não somos, queremos ser. Não tem como não querer, porque a gente já nasceu com essa tendência a querer ser sociável. Pode não ser sociável 100% do tempo, mas a gente quer ser sociável, a gente quer socializar, quer fazer esporte junto, quer ir para a escola junto, quer conversar, quer namorar, quer fazer tudo. Não tem muita diferença, não. Eles ficam... Eu costumo falar que as pessoas com transtorno do espectro autista, quando chegam na adolescência, eles falam de namoro com muita recorrência. Eles só têm dificuldade para interagir, né? Então, acho assim, eu como Carla, não sou especialista na questão de exercícios físicos, mas eu sei que isso faz uma diferença enorme, porque isso dá um desembaraço na pessoa, isso ajuda a pessoa. Olha só que coisa, né? Muita gente fala assim, não, isso é só para o organismo, só para a questão física. Não é só para a questão física. Isso trata a pessoa no todo, né? Toda ela. E se teve algum problema lá nas fases do desenvolvimento, por algum motivo, e às vezes não é um motivo de transtorno ou diagnóstico, que você vem trazer isso para um exercício físico, essa pessoa muda totalmente os hábitos, o jeito de comer, a forma de falar, a postura. Adulto, criança, adolescente, é lógico que se a gente começar bem de pequenininho, nossa, é muito melhor. É muito melhor. Quisera eu que na época do meu filho a gente conseguisse encontrar profissional como a Raquel e tantos outros. Eu não estou rasgando seda não, Raquel, mas é porque realmente era muito mais difícil. Sim. Hoje a gente vê que as pessoas têm mais boa vontade, já querem mais, já escutam, não excluem tanto, já querem ficar mais, como é que eu vou te dizer? Já se colocam à disposição para aprender, né? E para aceitar o diferente, para fazer alguma coisa que antes não fazia, excluía. Deixa ele lá, não chama ele não tenta fazer uma comunicação como você faz, né? Deixa eu tentar entender como é que ele fala, deixa eu tentar chegar nele, falar alguma coisa que ele gosta, entender o que ele tem como interesse, hiperfoco, uma coisa que vai te aproximar dele, sabe? Para poder você começar... Porque você se aproximou, você abriu a porta ele vai fazer o que você quiser, desde que você tenha esse vínculo. Eu entendo o que você está falando, é sensacional, né? E em nível de esporte coletivo, o que você já teve, assim, de experiência e com... Na verdade, assim, neurotípicos com típicos, atípicos com típicos. O que já aconteceu com você? Eu trabalhei com basquete. A gente tinha um projeto aqui no município e as crianças tinham algumas modalidades de escolinha e eu escolhi o basquete. E eu acho legal porque, assim, no basquete,
Ele é um esporte coletivo, existe um objetivo, né, que é ir lá e fazer a cesta. E normalmente as crianças no esporte, principalmente esporte que a gente chama esporte de invasão, né, que é esse que um time invade o espaço do outro, elas acabam se colocando sempre na postura de eu tenho que fazer a cesta, eu tenho que fazer o gol, eu tenho que... Então, é ali que tu ensina o trabalho em equipe. Porque é ali que ele aprende que só vai funcionar se todo mundo encostar na bola. Só vai funcionar se tiver uma estratégia, né? Não é que nem brincar com o pai em casa, né? Vai lá e acerta a cesta ou vai lá e chuta o gol. É uma coisa coletiva. Então, o esporte de invasão, ele tem essa dinâmica de ser um trabalho coletivo. E trabalhar e aperfeiçoar as habilidades de cada um. Às vezes tem um que tem habilidade visual, que consegue visualizar o jogo. Às vezes tem outro que tem uma habilidade física. E todos complementam essa postura dentro da quadra, né? Então, às vezes, aquele que escuta melhor, e às vezes uma criança especial, justamente tem essa habilidade. E acaba que ele se destaca pela habilidade que ele tem. Então, todas as crianças, né, deveriam experimentar vários esportes, várias dinâmicas, mas principalmente as crianças do espectro, por experimentar. Porque eles têm dificuldade de sair da zona de conforto deles. Mas, às vezes, aquilo ali gera uma conexão. Quando a gente está lendo um assunto e conversando sobre uma coisa, às vezes tu lembra, né, tu tá falando de uma receita, tu lembra de outra coisa, que o teu cérebro faz conexões, esses links. A criança do espectro também faz esses links. Ela linka com aquilo que ela gosta, com aquilo que está dentro do ambiente dela. Então, às vezes, ela experimentar um esporte, um basquete, ou um futsal, ou um handball, ou uma natação, ou um beach tênis, ou ela tendo essa experiência, ela vai conectar com outras experiências que ela já teve, ou ela vai criar um repertório para numa próxima experiência ela já ter aquilo ali. Então, é importante a participação da criança para isso, para ela identificar as habilidades dela e trabalhar se ela quiser melhorar essas habilidades, ou simplesmente saber que ela não tem habilidade para aquilo ali e vai descobrir outra coisa. Mas nos esportes coletivos, onde a gente principalmente trabalha com habilidades ímpar, né? Não é todo mundo no futebol que é bom, tem que ser bom goleiro. Cada um tem que ter uma postura. Os que jogam na direita, preferencialmente chutem com a direita. Os que jogam na esquerda, preferencialmente chutam com a esquerda e defendem com a esquerda. Então não adianta tu ter só pessoas que chutam com a direita. Não vai ser 100% efetivo. E nem formatar, né? Formatar, você precisa ser assim, né? Você nem pode usar a sua personalidade ali no jogo, né? Sim. Isso é importante, né? E aí tu pega... Importante respeito. Tu pega as características de todos e transforma isso no melhor que tu pode tirar delas e complementa esse trabalho fazendo com que a equipe desenvolva. E quando a equipe desenvolve, é a parte mais interessante do trabalho coletivo. Porque, às vezes, a pessoa tá lá, passou o torneio todo no banco de reservas. Mas ele comemora junto, porque ele sabia que se algum deles precisasse sair, ele era a pessoa que ia entrar e ia fazer o melhor que ele podia para aquele resultado que todos atingiram. Porque ele faz parte do time, né? Porque todos, independente de onde está, do técnico, da comissão, eles são parte daquilo ali, é parte integrante daquela engrenagem, que precisaria estar ali. Porque às vezes um falta, às vezes um se machuca, às vezes sangra o nariz, tu tem que ter o outro para colocar. Então, dificilmente, quem vê, né, por exemplo, futebol na TV, dificilmente quando um time ganha, os do banco ficam tristes porque não jogaram. Então, isso faz parte do esporte, da atividade física, do desenvolvimento e do desenvolvimento humano. E para a criança do espectro, às vezes, o estar junto é a parte que vai fazer ela se sentir parte integrante daquilo ali, e ela saber que ela tem uma habilidade que complementa o que as outras crianças têm. E isso... Que não precisa ser a mesma que os outros. Nunca. Né? Que não precisa ser. E que desenvolve tanto quem é do espectro, porque ele sabe que ele está ali porque ele tem aquela habilidade que vai ser necessária em algum momento, ou também pelaquela pessoa que está lá no time, que está jogando, e que sabe que se ele precisar sair, vai ter alguém que vai cobrir e vai fazer o que ele não está conseguindo fazer. A segurança também.
Então, isso é um complemento, uma engrenagem que funciona, e os esportes e atividade física proporcionam isso. Exatamente. Até eu ia te fazer um comentário aqui, porque tem muitos pais que se frustram porque não deu certo um determinada um exercício coletivo, né? Seja ele qual for, se frustra e tira. E não tenta de novo. Não, meu filho não consegue. Isso daí é um dos erros mais óbvios, mais comuns, entendeu? Das pessoas. Não, ele pode não gostar daquela atividade. Às vezes você leva anos para descobrir qual que realmente ele vai gostar, né? Meu filho, por exemplo, eu descobri que ele gosta de basquete ano passado. Né? Então, assim, estava na pandemia, eu não tive nem como colocar. Então, assim que saiu toda essa situação que eu pude colocar, nossa, ele é outro. Olha, eu estranho. Ele chega, toca nos amigos, fala aí, cara, como é que você tá? Eu assim, quem é esse estranho que eu não conheço, que não fala com ninguém, de repente no time, aí, amigo, meu amigão, eu falei assim, que é isso? Eu me assusto, Raquel. Mas assim, é uma coisa sensacional, entendeu? Isso que traz, né? Então, não se frustra porque não deu certo a primeira tentativa, sabe? Insiste. Porque, de repente, é uma questão motora, né? Como você falou, que precisa ser trabalhada antes, né? Um correr melhor, um pular com o pé só, o saber agarrar a bola e jogar, não é? Essas questões táteis que precisa naquele esporte, ele não consegue fazer naquele primeiro momento, que isso fique claro, e depois vai conseguir fazer. Né? Então, assim, eu acho isso muito, muito relevante, porque os pais precisam prestar muita atenção, porque às vezes, e na maioria das vezes, tá? Não é o profissional que está fazendo a diferença, às vezes é a família que faz a diferença. E na maioria das vezes, o profissional está ali tentando integrar, fazendo várias, né? Você mesmo, nossa, eu me frustrei porque eu queria fazer alguma coisa, de repente eu tive que estudar para aquilo, né? E conseguir esse contato, poxa, isso deve ser uma coisa assim, olha, eu como profissional, eu consigo entender o que você está falando. Deve ser tipo, yes, sabe? A gente se sente como vencedora mesmo, né? Eu passei por essa barreira, então, para mim fica mais fácil. O que acontece? O trabalhar com crianças já é um trabalho diferenciado. Nem todo profissional gosta de trabalhar com crianças. Tá? E eu vou dizer para vocês, assim, que daqui da minha região são poucos que eu conheço. Tá? E na minha região tem a universidade. Então, às vezes sai assim de 20 em 20. E não é todo mundo que gosta. Mas eu gosto, porque eu aprendi que para trabalhar com a criança, tu tem que te divertir com ela. Porque tu não tá ali ensinando, não é uma coisa militar, sabe? Ele tem que fazer daquele jeito. Não. Ele tem que curtir o que ele tá fazendo. Com o resultado, ele fazer certo. O resultado, ele se desenvolver. Mas o fazer é divertido. É prazeroso, é bem-humorado. Então, já isso é diferente de trabalhar com adulto e algumas outras modalidades, porque tu já vai para a performance, tu já vai para o resultado, tu já quer executar aquilo direitinho. E com a criança não é assim. Também tem aquela questão que a criança não vai com a cara de todo mundo. Isso qualquer criança. Às vezes eles olham assim, e eu me lembro que, tirando essa parte, né, mais técnica, eu ia muito para a questão da diversão com as crianças. Eu, na natação, me lembro que eu pegava os espaguetes, criava uns monstros marinhos e dizia, você vai ter que matar o monstro dando espaguetada. Por quê? Porque ali tu quebra a parte do aula técnica para um momento, estou me divertindo, estou conseguindo matar uma fera do mar aqui, alguma coisa assim, e daqui a pouco a criança relaxa. E aí, o que tu fala com ela, ela entende. Porque tu já não é mais o professor autoridade, tu é alguém que tá ali de boas com ela. E aí ela te escuta. E hoje em dia... Aí te aceita mesmo. E hoje em dia as crianças que estão muito informatizadas, né, muito da televisão e do celular, elas têm dificuldade de relacionamento, o profissional tem muito mais dificuldade de interagir com a criança. Ele tem dificuldade... E as crianças pedem o exercício, é porque a gente não consegue ler os sinais. Né? Eu estava vendo agora, minha filha fez um comentário aqui, é verdade, o professor, ela acabou ajudando o professor porque meu filho não estava conseguindo fazer um determinado exercício, e como ela foi levar ele, olha que legal, o professor incluiu ela no exercício para ajudar. Eu acho isso super legal, essa interação, porque ele está com aquela turma toda, não dá para dar aquela atenção específica e chamou, vem cá, vamos ali fazer um negócio. Isso é legal, né, Raquel? Eu acho que a família precisa participar mais disso, né? Uhum. E a criança pede exercício físico, a criança não quer ficar ali o tempo todo naquela tela, ela está por falta de opção, porque foi o que você ofereceu.
se você ofereceu algo melhor, também vai querer, concorda comigo? Agora, para qualquer pessoa. Agora sim, né? Quem estiver escutando aqui ao vivo ou gravado, né? Calcule conosco, tá? O ser humano, a primórdios lá, antes mesmo do fogo, ele era um ser nômade, caminhava, fazia fogo e tudo mais, aprendeu fogo, caçava. E hoje o ser humano fica 8 horas deitado, ou mais, para dormir. Depois, mais quantas horas na frente de uma televisão sentado, senta para fazer as refeições. Antigamente, até para fazer a refeição, fazia cocado. Pois né? Então, assim, isso tudo, a evolução do ser humano já transformou o nosso biotipo, a nossa potência muscular. Então, às vezes, tu precisa te conscientizar que o ser humano, não foi feito para ficar parado. Isso que eu tô dizendo não é só para as crianças, agora para os adultos também. Tu buscar alguma coisa que faça a diatrofia, né? Que faça o teu movimento. Tem gente assim, ó, que vai... A minha cidade é pequena, então acaba sendo mais fácil. Tem gente que vai toda a vida de carro ao supermercado. Mas se ele tá a 5, 6 quadras da casa, vai caminhando. Aquela velha história do, use a escada ao invés do elevador. Isso é real. As pessoas usam o elevador. Controle remoto. Eu fiz um experimento na minha casa na pandemia, que eu disse assim, vocês podem ver TV. Mas você tem que levantar para trocar de canal. Você tem que ir lá, que nem antigamente. Porque antigamente a TV, o botão era na TV. A gente não tinha controle, não. Em um dia, minha filha mais nova, tá? Porque eu tava tentando achar a alternativa dele se movimentar na pandemia, né? E um dia minha filha mais nova, mãe, tô cansada. Então, para vocês terem uma noção de que o ser humano lá, do início da televisão, que trocava de canal, indo na frente da TV, hoje, que troca sentado, já perdeu, vamos dizer, calorias, ou perdeu quanto de movimento e mobilidade? Muita coisa. Mas aí tem gente que diz, mas hoje a gente tá sem tempo, hoje a vida tá corrida, hoje... Esses dias eu assisti um documentário sobre isso, sobre a questão do tempo. Tempo é prioridade? Porque quando tu estiver doente num hospital, tu vai ter que achar tempo para fazer companhia para alguém ou para ter uma acompanhante. Essa pessoa vai ter que te demandar tempo. Então, ter uma visão de que o ser humano é um ser integral, que precisa caminhar, se movimentar, pensar, ajuda muito. E atividade física para as crianças. Isso ajuda o nosso raciocínio, né? Lógico também. Ajuda em tudo. As crianças do transtorno que praticam atividade física, elas têm um desempenho em concentração, porque o que acontece? A criança do transtorno, ela tem muito mais... as sinapses delas são diferentes, né? Elas têm sinapses, uma corrente mais elevada de dinâmica, de um assunto que se interliga com o outro de uma forma mais dinâmica do que uma criança não típica. E o ser humano precisa dessa descarga de energia do corpo para poder relaxar o cérebro. Para a criança típica, o exercício físico é que nem uma meditação. Ele vai conseguir respirar, ele vai conseguir organizar a mente dele, e isso para quem é mãe já sabe, né, que é questão assim, que ele se desorganiza, né? Às vezes uma coisa que saiu do planejado, ele já se desorganiza. A atividade física vai fazer ele se organizar, que nem os movimentos estereotipados, ela vai fazer essa descarga de energia. Então, uma criança do espectro que faz atividade física regularmente, ela acaba conseguindo se organizar melhor, porque ela já tem os níveis eletrolíticos regulares. Para a questão do contato, isso eu estou falando para a questão neurológica, né? Para a questão do contato, do tato, do afeto, as crianças do espectro preferem atividades com animais, né? Fazer equitação, porque eles se identificam mais, e a postura deles com o outro, no caso o animal, ela é mais subjetiva, então acaba se tornando mais fácil. E o profissional, como ele lida com o animal, que é um interlocutor, né, ele não é uma conversa direta com a criança, é com o animal e a postura com o animal, acaba que ele se identifica mais. Mas o esporte em si, o socializar, o conviver, ele cria, o ser humano, ele tem afetividade, tem os feromônios, tem toda uma questão fisiológica que faz o ser humano viver em sociedade, se adequar a isso e pertencer a esse meio.
Então, ele praticar um esporte, ele estar num desfile cívico, ele estar numa floresta caminhando, são situações que vão fazer a criança se sentir parte do meio. Ele até vai se desorganizar, ele até vai estranhar, mas ele vai testar, porque ele sabe dentro dele, dentro da célula dele, é uma célula normal como qualquer um de nós. Ele quer experimentar, ele quer fazer parte. Às vezes ele tem medo daquilo ali, às vezes ele não tem segurança daquilo ali. E é o profissional que está do lado dele que vai dar a segurança. Olha, eu vou fazer e vou te mostrar. Eu vou fazer e eu vou te dizer o que eu estou sentindo. Eu vou fazer em ti. E assim, tu vai criando essas conexões e vai deixando a criança confortável. E quantas vezes a gente mesmo, começa um exercício sem muita vontade, porque tá cansado, não tá afim, então não sei o que lá. No meio do exercício você já tá no pique do verão, que é o hormônio que impulsa a gente, a endorfina, não é isso? Que impulsiona a gente sai dali energizado, quer dizer, ao invés de sair cansado, a gente sai muito bem. Quer dizer, isso também acontece com os atípicos, né? Eles vão assim, meio sem vontade, mas vai assim mesmo, vai indo, vai naquela gradação, que quando você vê, ele já está no meio dos outros, fazendo tudo que os outros fazem. Eu acho isso sensacional. Ô, Raquel, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem 8 minutos para terminar. Foi tão rápido. E eu acho que está sendo tão produtivo que a gente fica... Já aconteceu numa live minha que chegou na hora assim, ai meu Deus, tchau, porque acabou, né? Então, assim, eu gostaria muito que você aproveitasse esses momentos finais para você mandar o seu recado para os pais, para eles poderem entender definitivamente do que eles precisam saber na hora de fazer um esporte, né, e da importância disso. E eu também queria te agradecer muito, porque as pessoas que estão aqui no canal, que não estão vendo agora, mas que vão ver depois, certamente vão escutar dicas e informações que vai fazer diferença na vida de muita gente. Você pode ter certeza que pessoas daqui depois vão começar a pensar de uma forma diferente, porque a gente está influenciando de uma forma diferente. É essa a ideia, né? E é isso. Então, passe aí o seu recado para os pais, por favor. Tá. Gente, assim, o profissional da educação física, ele é generalista, ele trabalha com crianças, adultos e idosos. Mas ele, sim, é um profissional, ele está ali para te escutar. Então, não tenha medo de dizer, de contar, de falar para ele qual é a situação do jovem. E toda situação é importante, toda situação é válida. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com o ser humano integral e trazer o nosso melhor para esse ser humano. E para isso a gente precisa das informações. Tu não está contando pro vizinho da tua rua, ou pro padeiro, ou para um estranho da parada do ônibus. Tu está contando para um profissional, que ele vai saber lidar e tratar. Se ele não souber, ele vai te dizer, não, eu não sei, eu nunca trabalhei, eu vou tentar. E aí tu já vai descobrir quem é esse profissional e se ele está capacitado para trabalhar com o teu filho. O que eu, na minha experiência, tive foi, não era capaz de trabalhar. Eu precisei ir atrás desse conhecimento. Mas não é impossível, basta o profissional querer. Então, esse vínculo entre família e esporte, profissional e atleta, tu precisa estreitar com o profissional. Marca um café, olha, eu vou te contar, fulano não dorme direito. Porque isso, daqui a pouquinho, com a prática de esporte, ele vai dormir melhor, porque ele vai estar cansado. Então tem coisas... Ou ele me desafia, né? Ele pode te desafiar, que é TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador, né? Tem isso também. Tem. Então, assim, tu ter as características dessa criança facilita na tua forma de trabalhar. Para a primeira coisa, né? É que nem um médico, ele precisa saber quais são os sintomas, ele não vai adivinhar o que tu tem, né? Ele não tem bola de cristal. Então, isso é um passo bem importante. Para as crianças do espectro, eu sei que às vezes é difícil o pai entender. Ah, mas o meu filho eu vou botar no futebol, mas ele não sabe nem correr. Ah, mas eu vou botar na natação, mas ele bota. Faz a criança experimentar. Faz ela experimentar uma aula, duas. Daqui a um ano, faz ela experimentar de novo. Meu cunhado, ele é enólogo, ele costuma dizer que pra gente saber que a gente não gosta de uma coisa, a gente tem que experimentar mais de 1000 vezes. Então, porque às vezes é uma coisinha que muda, que a coisa se torna boa. Então, o esporte, eu digo que é a mesma coisa. Tu experimenta com um profissional, tu experimenta com outro, tu experimenta no verão, tu experimenta no inverno, tu experimenta em várias situações, porque a construção motora da criança, ela é muito importante para a vida dela, para o ser humano integral. Mas para as crianças do transtorno, ela acaba sendo uma questão integrativa da comunidade da cultura.
como eu comentei em um pedaço da live, a gente tem a cultura católica no país. E Umbanda, isso. Mas isso foi colocado na nossa cultura. E a gente hoje lida muito bem com tudo isso. E as crianças especiais é a mesma coisa. Então, se você colocar o seu filho e ele praticar 1 ano de cada esporte, quando ele tiver 20 anos, isso vai se repetir culturalmente. E daqui 15, 20 anos vai ser tranquilo receber uma criança especial. Porque os profissionais estão preparados, as pessoas estão vendo as crianças incluídas. Isso faz bem para a sociedade. Para a inclusão ser feita de uma maneira satisfatória, ela tem que se tornar cultural. E para ela se tornar cultural, ela tem que ser feita por alguém. Então precisa começar na escola, no esporte, no serviço, né? Hoje as empresas têm essa margem, né, para as pessoas especiais. Então, em todos os locais, tendo pessoas especiais, é importante para o desenvolvimento da sociedade. Para tu conseguir olhar o ser humano e dizer assim, cara, eu também sou um ser humano diferente. Eu tenho minhas manias, eu tenho a minha forma de fazer as minhas coisas. Eu não sou igual à minha mãe, que também não é igual ao meu irmão, que não é igual... Então, viver em sociedade e comunidade, isso vai ser uma característica daqui 15 anos especial para a nossa cultura. E a gente só vai poder fazer isso se a gente construir hoje. E é hoje levando seu filho num esporte, que ele tenha vontade, que ele tenha interesse. Às vezes vai ser 1, 2, 3, ele não vai gostar e tá tudo certo, porque eu também não gosto de tudo. Gente, eu sou educadora física. Não, obrigada. Eu sou educadora física e eu gosto das coisas que ninguém gosta. Tipo, eu gosto de criança, que ninguém gosta. Eu fiz um treinamento para balonista, né, que é um esporte que tem aqui na minha região, que é ficar no ar. Então, assim, cada um gosta de alguma coisa. Descubra o que o teu filho gosta. Às vezes vai ser uma modalidade na água, às vezes vai ser uma modalidade dentro de uma quadra esportiva, às vezes vai ser o ar livre. Hoje em dia está crescendo muitos esportes da natureza, o ciclismo, o mountain bike, as caminhadas direcionadas, as aventuras dentro de cavernas, espelho ou turismo, alguma coisa assim. Então, assim, existe esporte para todos os gostos e com certeza vai ter para essa criança. É só você direcionar, ter um pouquinho de paciência, conversar com o professor, né, e dizer para ele assim, olha, eu tô aqui também, sou teu apoio, e aí só vai. Isso vai desenvolver uma característica na nossa cultura. E eu espero, Carla, daqui uns 20 anos a gente se reunir, conversar sobre isso e ver assim, nossa, como mudou, né? Mudou tanto para melhor, né? Verdade. Era isso que eu queria dizer. A gente esqueceu de falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Tanto eu como a Raquel, a gente é chefe de escotismo do ramo Lobinho, que são os menorzinhos, né? E a gente observa muito as crianças em relação a isso, né? E esse esporte de aventura, inclusive, é feito no escotismo também. Sim. Então, assim, é mais uma coisa que pode se procurar. Assim, eu vou falar mais adiante em outras lives a respeito disso, mas é bom saber, né? Tá vendo? Voluntariamente, dentro do escotismo, a gente tem uma professora, tem uma pedagoga, tem uma treinadora, nós ali estamos ali trabalhando, né? E cada vez mais interagindo, mudando uma cultura, né? E o paradigma, porque eu te diria que isso já é um paradigma, que as pessoas não, assim, tem que ficar ali, tem que ficar... Se você não tirar o seu filho de dentro de casa, se você não experimentar, você não vai saber. Não vai saber. Se na primeira tentativa você falar assim, ele não consegue, você está limitando. Você não está deixando o seu filho experimentar. Não é, Raquel? Isso para todas as crianças, porque tem pais que veem pro filho o normal, né? Ai, mas o fulaninho não sabe nem correr. Coloca ele num esporte que ele vai aprender, porque treinando que você aprende. Exatamente, exatamente. Ó, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Não tem problema. Que aí já está 1 hora, mas foi uma hora tão maravilhosa. Olha, muito obrigado, Raquel, porque assim, eu tenho certeza que as pessoas vão se guiar, assim, pelo que a gente está conversando aqui. E eu espero que essas pessoas realmente procurem, não fiquem só achando, que bonito, que legal. A gente não está falando aqui para dizer que é bonito para jogar flores na gente, não. É para vocês mudarem o paradigma, para mudar a forma de pensar e fazer diferente. Exatamente, não é verdade? Exatamente. E até para os meus colegas, por exemplo, que têm a vontade de fazer alguma coisa diferente e às vezes ficam no mesmo, ficam concorrendo com os outros no mesmo. Gente, tem tanta área para a gente atuar ali, é só olhar para o lado. Muito fácil, né, Raquel? Ó, já abriu um contador aqui para mim. Então, Raquel, muito obrigada. Um beijo enorme. E vamos falando. Mais à frente, quem sabe a gente fale também sobre escotismo, né? Vamos falar? Vamos falar de esportes e aventura que eles gostam.
Ah, vai ser ótimo. E as histórias que a gente tem de lá também, Sim, né? sim. Então, um grande beijo, Um agradeço a abração. presença de todos que estiveram aqui também, que fizeram aí os comentários. E vamos em frente. Tchau, É isso tchau. Boa aí. noite. Ó, beijo, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.